Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Olhando para quem está aqui, é muito bom ver que você consagrou esse tempo ao nosso Deus. Ele merece. Talvez nós não cheguemos ao fim da mensagem hoje, não é verdade? Quantas vezes nessa semana você se levantou e uma das primeiras coisas que você se lembrou é que Jesus poderia voltar a qualquer segundo. Isso é muito importante para a nossa vida. Precisamos criar essa mentalidade, não é? Estamos chegando no fim do estudo de Apocalipse. Com certeza vocês perceberam que foi ou está sendo um assunto resumido, um panorama geral. Não dá para estudar Apocalipse em 10, 11 horas, mas nós tratamos dos principais acontecimentos do livro de Apocalipse, tá bom? Então hoje a gente vai terminar e eu quero gastar com vocês, se Deus permitir, 2 semanas depois, falando um pouco mais sobre o reino físico de Jesus aqui na Terra, porque Apocalipse fala quase nada a respeito disso, ele apenas menciona, Apocalipse capítulo 20, que haverá esse reino, mas a gente precisa entender bem esse plano para nós entendermos também o Deus que sempre é e continua sendo o soberano que controla todas as coisas. Mas antes de continuar, vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, o teu amor, ele foi demonstrado de forma plena, extrema e integral ao enviar teu Filho para pagar o preço dos nossos pecados e também, ó Pai querido, nos ter escolhido antes da fundação do mundo para crer, ó Pai, fazendo com que, através da ação do teu Santo Espírito, ó Pai, reconhecêssemos o nosso pecado, a tua santidade, o teu amor, ó Pai querido. Então nós te louvamos por isso, sabemos que não temos méritos nenhum nesse relacionamento, tudo foi iniciado pelo Senhor e permanece, ó Pai, porque o Senhor tem cumprido a tua promessa em nossas vidas de completar esse plano, ó Pai. Obrigado porque o teu amor também é demonstrado, ó Pai, na tua educação para as nossas vidas. Isso é, ao nos dar a tua palavra, ó Pai querido. E ao nos dar a tua palavra, o Senhor também decidiu nos revelar o futuro, dizendo que, ou afirmando que, à medida que nós vivamos essa expectativa, ó Pai, nós vamos ter o tipo de vida que te agrada e, consequentemente, ó Pai, nós também vamos ter uma vida aqui melhor, com melhor qualidade, ó Pai. Ajuda-nos a crer nessa promessa e colocá-la como prioridade em nossa vida. Eu quero te agradecer, ó Pai querido, por cada filho teu que está aqui hoje, cada pessoa que decidiu deixar o conforto do seu lar, ó Pai querido, e te adorar, e ter esse tempo de comunhão, ó Pai, aprender da tua palavra. E eu peço que o Senhor nos dê um coração de aprendiz, um coração humilde, um coração atencioso, ó Pai querido, e também um coração obediente. É o Senhor que realiza em nós tanto querer como realizar, ó Pai, e pedimos que o Senhor faça isso na nossa vida. Esteja com a minha mente, com a minha boca, não deixe eu falar nada que não venha do Senhor. E que no final de tudo, só o Senhor, exclusivamente o Senhor, seja honrado e glorificado. É o que nós pedimos em nome do teu Filho. Amém. Uma breve recapitulação, ok? Apocalipse ele foi escrito para produzir qualidade de vida. Apocalipse foi escrito num contexto em que os cristãos sofriam forte perseguição. Uma época que ser cristão a pessoa corria perigo de morte. Uma época em que ser cristão a pessoa precisava realmente amar mais a Jesus do que a própria vida. E nesse contexto é que Apocalipse foi escrito, mostrando para aquelas pessoas que aquele sofrimento era um privilégio, que eles não estavam enfrentando a pior provação do mundo,
que Deus haveria ainda de lidar com os descrentes, não é? E que Jesus também poderia voltar a qualquer segundo, diante daquela provação. Então imagine eles enfrentando uma provação com a esperança de que no próximo segundo, né, Jesus poderia voltar e a provação seria aliviada, ou em eles morrendo, eles teriam certeza absoluta de que estariam na presença de Deus. E a palavra de Deus garante que quem vive assim, ao enfrentar essas dificuldades, é uma pessoa bem-aventurada, isso é uma pessoa que está num constante bem-estar, livre de qualquer preocupação em relação ao futuro. Então, nós devemos ser esse tipo de cristão, que lê, ouve e guarda essas profecias. A Bíblia também deixa bem claro que uma vida abençoada é condicionada a um relacionamento correto com Deus. Então, Salmo 2:12, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Um texto que fala sobre o perigo de não ter um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus Cristo e a bênção daqueles que têm esse relacionamento e convivem com esse relacionamento. Salmo 119:2, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Por isso que Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e observam. Então o nosso relacionamento com Deus, ele é visto claramente através do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Isso é, com a nossa obediência às Escrituras. Apocalipse revela que o Deus descrito pela Bíblia, eu quero deixar isso claro, tá bom? O Deus descrito pela Bíblia, você precisa saber se o Deus que você adora é exatamente o Deus descrito pela Bíblia. Porque pessoas têm um Deus particular. Né? Já viu aquela frase, meu Deus não vai mandar ninguém para o inferno? Bom, o Deus dele, o problema é que o Deus da Bíblia vai. Não é? E aí nós temos, às vezes, uma percepção errada de Deus. Toda percepção errada de Deus vai produzir em nós um comportamento errado também. Por isso que a gente precisa estar afinando, né? Se o Deus que nós cremos é exatamente o Deus da Bíblia. Apocalipse revela que o Deus descrito na Bíblia é o único Deus, todo-poderoso, perfeitamente justo e misericordioso, que controla tudo e todos. Por isso nós devemos ter um temor santo, a ponto de confiarmos nas suas promessas e instruções, seguindo-as alegremente e totalmente, sem questionar ou duvidar, e nos arrependendo quando pecar. E é dessa forma que nós devemos viver enquanto aguardamos a volta de Jesus. E vivendo dessa forma, nós vamos experimentar aquela vida que Ele prometeu, uma vida sem preocupação, porque nós temos um Deus que é soberano, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Sabemos que essa fé ela é aperfeiçoada, né? Do mesmo jeito que nós não somos perfeitos, a nossa fé também ela não é perfeita. Ela é aperfeiçoada à medida que nós conhecemos as Escrituras e experimentamos Deus. Como é que a gente experimenta Deus? Colocando em prática aquilo que Ele ensina e vê o resultado. É assim que a gente experimenta Deus, ok? Apocalipse é o cumprimento final das promessas soberanas de Deus, prometidas em toda a Bíblia. Então, Apocalipse é o último livro. Por quê? Porque ele mostra como que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir no final. E esse é o texto clássico do Antigo Testamento que nós estamos usando para que fique encucado na nossa mente. Deus dizendo, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, e o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Então, Deus, Ele sabe o futuro, porque Ele escreveu o futuro.
e ele vai cumprir aquilo que ele escreveu. Isso é soberania. Apocalipse revela com detalhes o juízo, e quando estamos falando de juízo, estamos incluindo o castigo de Deus sobre a humanidade que tem desprezado a Deus, conforme profetizado no Antigo Testamento. Na terra toda, Zacarias disse, 2/3 serão ceifados e morrerão. Uma profecia curta e simples. Apocalipse foi morta a 1/3 dos homens. E nós vimos outros textos mostrando como é que se cumpre promessas do Antigo Testamento. Faz parte do plano eterno de Deus que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, reine sobre todas as nações da terra antes da eternidade, conforme profetizado no Antigo Testamento. E nós vamos ver hoje um resumo, do cumprimento de tudo isso. E se Deus permitir, nas próximas 2 aulas, falar sobre esse reino de maneira mais profunda, porque é importante. Zacarias, Antigo Testamento diz, o Senhor será rei sobre toda a terra. Está falando do planeta Terra, para os moradores do planeta Terra, para a humanidade. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e 16, um resumo de como isso vai acontecer. Da sua boca saiu uma espada afiada, com o qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Promessa e mostra como vai ser cumprido. Antigo Testamento e Novo Testamento se atestando. Palavra de Deus, isso é, o nosso Deus é o Deus que escreve a história e executa a história, e cumpre a história. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, até capítulo 20, versículo 3, temos a visão da vinda de Jesus como Messias, como Rei dos Judeus, como vencedor, para derrotar todas as nações que se reuniram sob a liderança do Anticristo, para continuar dominando a terra, mas também para destruir Israel. Apocalipse apresenta Jesus como Deus, como juiz e como rei. Nós vimos na semana passada que para reinar, ele vai realizar julgamentos, falamos sobre os 7 julgamentos, não vamos repetir, ok? E entre eles, ele vai julgar as nações. Apocalipse capítulo 19, nós temos aqui o julgamento das nações. E o julgamento das nações são os preparativos para Jesus instaurar o seu governo messiânico, o seu governo milenar. Isso é, o seu governo diante de nações, diante de pessoas que são salvas naquele contexto, mas ainda com a natureza pecaminosa, como nós hoje. Então, Jesus vai precisar derrotar todos os exércitos unidos. Então, os exércitos do planeta vão se unir para vir guerrear contra Israel. Jesus vai derrotar todos esses exércitos, vai assumir o trono desses reis, que são os reis das nações dos planetas. Veja bem, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama fiel e verdadeiro. Caráter do Senhor Jesus, perfeição, Deus. E julga e peleja com justiça. Então, tudo o que Jesus está realizando, tudo que ele já realizou, todas as pragas que ele enviou, todos os flagelos, não há injustiça. É a justiça pura, é correto, é o que as pessoas merecem. Lembrando, é o que nós merecemos e pela graça não recebemos, porque somos pecadores. Os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então agora é um Deus que vem aplicar a justiça, que vê a vida de todo mundo, e que tem muito diademas porque ele é o Rei dos Reis, ele é o único, ele é o soberano.
Está vestido de manto tinto de sangue, porque ele pagou com o seu sangue a nossa redenção. E existe um grupo de pessoas que estão cuspindo nesse sangue. E agora ele vai julgar. Por isso que está lembrando que é o mesmo que veio e cumpriu a primeira parte da profecia, que veio para salvar, veio para ser o cordeiro, mas agora não mais é um cordeiro, não é? Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Um exército agora puro dos pecados, purificados pelo sangue de Jesus. Nós fazemos parte desse exército, não é? Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem em seu manto e em sua coxa o seu nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui Jesus destrona Satanás como príncipe deste mundo. Deixe-me falar algo. Príncipe desse mundo significa que ele é príncipe da sociedade. Ele é o príncipe da humanidade. Ele não é príncipe do universo. Entende? Ele não é príncipe do planeta Terra. A palavra de Deus, quando diz que não devemos amar o mundo, significa que nós não devemos amar o quê? As coisas erradas, a sociedade, o sistema dessa sociedade pecaminoso. Ok? Então, ele vai destronar Satanás como príncipe, como aquele que está regendo a maioria dos humanos no planeta Terra. Reassume o lugar de Adão. Agora ele vai governar, a gente vai falar sobre isso no reino milenar, e é importante a gente entender, porque a gente vai entender o plano bem elaborado, tá bom? Então, Jesus vai assumir o lugar que deveria ser de Adão, como governante do planeta, e o lugar de Davi como rei de Israel, como Deus prometeu. A besta, que é o anticristo, o falso profeta, que é o assessor religioso do anticristo, são lançados no lago de fogo. Isso é, Deus punindo, né, todos aqueles que estão colaborando com Satanás. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vocês lembram que nós estudamos isso? Eles saem para enganar as nações, para reunir as nações, para vir contra Israel. Agora eles vão ser punidos por causa dessa obra. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor. Então falou com todos os abutres, todas aquelas aves que comem carne putrificada. Esse é o sentido aqui, por quê? Porque agora vai morrer mais gente, ok? Por que vai morrer mais gente? Qual é o salário do pecado? Morte, não é? Para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago que arde com chofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Como é que Deus criou o mundo? Haja luz. O verbo fala e tudo acontece. Essa batalha vai acabar rapidinho. Revelando
o poder do nosso Deus, revelando o poder da palavra do nosso Deus, revelando o poder das suas instruções, das suas promessas positivas e das suas promessas negativas ou das suas advertências para conosco. Nós temos que entender aqui que essa palavra que tem poder também para destruir, é a palavra que também tem poder para nos transformar, e que é o que nós estamos aprendendo no primeiro período. Mas mostra o poder do nosso Deus, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Satanás. Satanás não é nada perto dele. Mostra que quando Jesus morreu na cruz, e foi tentado até o último instante, o quanto ele amava o Pai e o quanto ele nos amou. Porque ele poderia ter fulminado aquele pessoal instantaneamente também, simplesmente com o poder da sua palavra. Mas naquele contexto, quais foram as palavras de Jesus? Quando ele estava na cruz, quando ele poderia fulminar todo mundo e nós irmos para o inferno, porque ele não ia cumprir o plano. É lógico que ele não ia fazer isso, mas ele poderia ter feito isso. Ele não poderia ter fulminado todo mundo com o poder da sua palavra? Mas lá, como Cordeiro de Deus, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Mas agora, não mais. As pessoas rejeitaram, depois de anos, depois de séculos de pregação. Um anjo poderoso lança Satanás no abismo, onde ficará preso por 1000 anos. Informação literal. Por que não é para sempre? Porque ainda tem coisas para acontecer. Então vi descer do céu um anjo. Só precisou um anjo. Nem precisou de Jesus. Nem precisou de Deus. Um outro anjo é mais poderoso que o próprio Satanás. Entende? Tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Eu fico imaginando que a gente pega uma galinha, né? Assim, debaixo dos pés, a galinha esperneando, e ela não tem como escapar de você. Satanás tem um certo poder? Tem, irmãos, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Entende? O que significa isso? É possível resistirmos às suas tentações, aos medos, às preocupações. Nós temos um Deus muito maior que isso, e a Bíblia diz que existem anjos também que estão nos servindo, é que a gente não enxerga. Entende? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. Então ele continua sendo enganador, ele continua sendo influenciador, ele vai ser preso. Quando nós estudarmos sobre o milênio, uma das provas, um dos motivos pelo qual ele vai ser preso é para mostrar que o homem não precisa do diabo para pecar. Ele já tem o diabo dentro de si mesmo. Isso, ele já tem a velha natureza. Entende? O diabo só dá mais uma forcinha. Ok? E nós temos o Espírito Santo, que agora pode combater o diabo, que não é tão forte quanto a gente pensa. Ok? Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Depois eu vou falar sobre isso. Mas por que é necessário? Porque Deus escreveu a história. Porque Deus quer mostrar ainda mais coisas a respeito da sua justiça, a respeito da pecaminosidade humana e mais um pouco da sua graça. Ele quer continuar se revelando para que depois venha o reino eterno. E depois que Satanás é preso, milênio, né? Uma simples declaração sobre a realidade do reino messiânico, que é o reino milenar de Cristo, enfatizando os membros aqui da sua equipe. Aqui tem uma ênfase de quem vai reinar com Cristo. Eu chamo de equipe sacerdotal e ministerial, porque Pedro diz que nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdotes, não é? Então, Apocalipse 20, versículo 4 a 6. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta,
nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da sua mão, e viverão para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, quem é que vai reinar com Cristo? Além da igreja arrebatada, os mártires, durante esses 7 anos, eles vão ser ressuscitados, e vai haver um reino. E toda hora que eu penso nisso, gente, eu falo, mas onde é que vai caber tanta gente no planeta Terra? Porque eu sou um cara que raciocina com mente humana. Entende? Mas vai acontecer. Porque Deus diz que é assim. É a palavra dele. É a mesma que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Entende? Então, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, porque a segunda morte é ser lançado no lago de fogo e enxofre, depois do trono branco, que nós já aprendemos aqui. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós vamos ter um estudo exclusivo sobre isso. Por quê? Porque nós vamos participar. E a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que nós vamos reinar, a Bíblia diz que essas verdades, de alguma forma, quando cridas de verdade, traz um efeito para o nosso tempo presente aqui, para as nossas lutas aqui, para as nossas tentações aqui, para os nossos medos, para as nossas preocupações. Saber disso, a Bíblia diz que vai nos ajudar a termos vitória. Após o milênio, então, estamos passando rápido, né? Após o milênio, uma visão sobre a batalha final, derrota definitiva do pecado, do inimigo e a volta à perfeição original. O mundo começou como? Eis que tudo era muito bom, tudo era perfeito. Vai terminar como tudo perfeito. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. De novo, acaba rapidinho essa guerra. Desceu o fogo do céu e os consumiu. Simples assim. O diabo, o sedutor deles, agora foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e lá não vai acabar. O inferno não acaba, nem para eles e nem para quem for para lá. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, eu não sei pelo que você está passando. Eu nem sei o que Deus permitiu que você já tenha passado, antes da conversão, durante a conversão. Eu não sei quantos sofrimentos Deus permitiu que você já tenha enfrentado e quantos Ele vai permitir que você enfrente. Eu não sei. Mas você consegue imaginar e se ver merecedor desse tormento eterno e o privilégio de ter sido escolhido por Deus para viver com Ele na eternidade e não ser atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos? Será que a gente pode dizer para Deus, pelo menos com o desejo de dizer, se o Senhor não fizer mais nada por mim, mais nada, se o Senhor fizer por mim o que o Senhor fez com Jó, até meu último fôlego de vida, dizer que nem Abacuque, mesmo que não floresça a videira, nem que eu viva na miséria, sabe o que eu posso dizer? Deus, ainda obrigado, ainda sou grato ao Senhor, porque o que é mais importante o Senhor já me deu, é a vida eterna, e eu vou te honrar na situação em que o Senhor me colocar. Será que a gente pode começar a pedir para Deus, olha Deus, se acontecer, porque nós não sabemos o que vai acontecer,
não é? Com o Brasil. Nós não sabemos se a gente vai ter perseguição. Nós não sabemos se a gente vai precisar passar por um tipo de tribulação que não tem nada a ver com essa, mas tem com os primeiros cristãos. Nós não sabemos. Mas somente um coração assim é que na hora, naquele momento, com a graça de Deus, vamos poder permanecer inabaláveis. Ah, Pierre, mas isso está muito... Tá bom. E diante de cada tentação do dia a dia? Cada desejo de revidar, talvez, o mal sofrido, de reclamar das coisas difíceis que Deus está permitindo. Será que nós não devemos nos lembrar do que Deus já fez por nós? E se Ele decidir que a gente permaneça no sofrimento pelo tempo que Ele quiser, será que a gente não pode passar sem blasfemar contra Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele já nos deu aquilo que é mais importante? Porque é isso que aqueles cristãos estavam enfrentando naquele momento, e Deus disse, se vocês confiarem nessas promessas, vocês vão ter uma alegria inabalável. Vocês não vão se preocupar com o minuto sequer ou o segundo sequer. E vocês não vão desabar quando vocês verem seus filhos morrendo por causa do Evangelho. É o que está dizendo. Aqui vai ser cumprido Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a cabeça da serpente vai ser esmagada definitivamente. Dessa forma termina a terceira visão. O livro de Apocalipse são 4 visões, a terceira termina dessa maneira. Jesus derrota os seus inimigos, tá bom? Que estão reinando nesse mundo para ele reinar. E aí nós temos a última e quarta visão passando rapidinho, tá bom? Novos céus e nova terra, Jerusalém celestial e o reino eterno. Então veja bem, reino milenar uma coisa, reino eterno outra. Depois disso, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Isso é, eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E continua. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá mais. No milênio ainda vai ter morte, mas aqui não. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso é consequência do pecado. Não tem mais pecado lá. As primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou o recado lá para João. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É palavra de Deus. É história que ainda vai se realizar. Ele vai cumprir. Disse-me ainda, tudo está feito. Ele está dizendo, olha, isso aqui vai ser cumprido. Encara como já aconteceu. Porque é Deus que falou. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será por filho. Imagine aqueles irmãos passando por aquelas provações, menos intensa do que essa, mas provações, ouvindo isso. O ânimo que eles sentiam. Vale a pena morrer pelo meu Redentor. Vale a pena. Vale a pena dizer para essa tentação, não. Vale a pena. Vale a pena ser um filho de Deus. A ênfase aqui é que nós vamos viver como família. Pai, filho, herdeiros. Nós vamos herdar todas essas coisas. Apocalipse 21, versículo 22 e diante. Nela, nesse lugar, nessa cidade, nesse novo céu e nova terra, não vi santuário, porque o santuário é o Senhor. O santuário representa o quê? A presença de Deus.
né? No Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio do povo. Agora não precisa mais, ele está lá pessoalmente, o Senhor Jesus, não é? Ele se tornou carne, com corpo glorificado para todo sempre. Foi um sacrifício eterno, não é? A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou o cordeiro e a sua lâmpada. Lembra como é que Jesus conduzia o povo pelo deserto à noite? Aquela tocha de fogo iluminava tudo, né? Ele tem poder para iluminar tudo. Nós não precisamos de mais nada, exceto da presença do nosso Deus. E lá vai ser assim. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu ainda estou estudando essa passagem, porque ainda continua falando de nações, continua falando de reinos. Como é que vai ser? Como é que seria se Adão não tivesse pecado? Tivesse multiplicado pessoas à imagem e semelhança, não de Adão, mas à imagem e semelhança de Deus que ele tinha. Como isso vai ser? Será que os galardões vai ter a ver também com isso, depois no reino milenar? A nossa posição lá? Eu não sei, mas fala. E eu tenho que interpretar de maneira literal. Ainda vai haver um milênio sem pecado, com reinos, com reis. Entende? Dá para imaginar um pouquinho. Uma vida dinâmica. Eu nunca esqueço, recém-convertido. Tinha poucos meses de conversão, escola bíblica dominical, lá na igreja, pastor Ibraulino. O coral se apresentou e falou, lá no céu a gente vai cantar o tempo todo. Eu falei, não quero ir para lá não. E eu era recém-convertido. Que coisa mais sem graça ficar só cantando. Recém-convertido. Você imaginou na minha cabecinha? Né? 2 meses de conversão. Eu falei, no céu vai ser assim o tempo todo. Eu falei, não tem graça isso aí para mim. Mas quando eu leio isso daqui, eu vejo uma vida muito dinâmica. Entende? Cantando também para o nosso Deus. Adorando também o nosso Deus. Não é? Irmãos, tudo isso tem que vir na nossa mente nos contextos difíceis, porque foi escrito para cristãos que estavam sofrendo. Quando a gente está numa festa, a gente não precisa lembrar dessas coisas, exceto não pecar. Mas a Bíblia, Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter essas verdades, porque elas vão nos sustentar. Elas são reais. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A vida eterna, gente, ainda é resultado do sacrifício de Jesus. Ainda é resultado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que sempre vai lembrar de Jesus como rei e também como Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Corpos glorificados. A manutenção do corpo glorificado. É só isso que eu sei falar. Eu não quero tentar, eu só sei que é isso. Eu não quero ficar esmiuçando. Né? Então, a nossa vida eterna, ela vai continuar sendo eterna, porque Deus está nos dando essa vida o tempo todo. Sem Ele não tem essa vida. Não é? Lá está o trono de Deus e do Cordeiro. Então aqui é o reino eterno. Jesus, né, ao se tornar Cordeiro, ele foi o segundo ou último Adão, e como tal, agora está assumindo o lugar do primeiro Adão sobre toda a criação. Ele é o Criador e o Rei da criação. Os seus servos o servirão
contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Irmãos, nós temos um sobrenome. O nosso sobrenome é o nome do nosso Pai. Olha, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Hoje, nosso nome é cristão. Eu não sei qual é o sobrenome que a gente vai ter lá. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão todos juntos, pelos séculos dos séculos. Reino messiânico, limitado por 1000 anos. Esse reino não tem fim. Conclusão: Apocalipse é mais uma amostra sobre a soberania de Deus, descrita em toda a Bíblia. É Deus que escreve a história, é Deus que executa a história. Apocalipse revela que o Deus descrito pela Bíblia é o único Deus. Ele tem poder para fazer aquilo que ele bem entende. Tudo que ele faz na sua vida hoje, e tudo que ele vai fazer, é pura justiça, junto com misericórdia. Ele controla todas as coisas. Confiando nesse Deus, nós vamos conseguir viver uma vida livre da preocupação do nosso dia a dia. É uma luta, é um aprendizado, é um caminhar com Deus. Mas é isso que ele planejou para nós, enquanto nós aguardamos a sua vinda. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado por nos revelar essas verdades. Tem muita coisa que nós precisamos aprender ainda a respeito disso. Muitas coisas que nós precisamos cultivar na nossa mente e no nosso coração, ó Pai querido. Ajuda-nos, ó Senhor, a desejar te honrar, glorificar o teu nome, ó Pai querido. Lutar contra as tentações. Viver uma vida, ó Pai querido, de alegria, mesmo diante das provas, ó Pai, para que possamos dar bom testemunho àqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-nos, ó Pai querido, a desejar essa vida mais do que qualquer coisa que nós podemos ter neste mundo. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vencido todas as tentações em nosso lugar e nos presenteado com a tua justiça. É em teu nome que nós te glorificamos. Amém. Por favor,